Zumbis realmente poderiam existir? Você já ouviu falar de zumbis? É muito provável que sim, pois nos últimos anos foram lançados diversos filmes e séries que falam dessas criaturas assombrosas e famintas por carne humana, que contaminam outras pessoas através da mordida ou contato com o sangue de um infectado, fazendo com que esse vírus, ou seja lá o que for, se espalhe de forma assustadora, transformando os mal-afortunados em mortos-vivos. Para você ver o quanto a ideia de zumbis vem crescendo, já são mais de 10 criações cinematográficas que falam sobre eles, e se ficou curioso, vamos citar algumas para que possa assistir. Na lista de alguns filmes temos A Noite dos Mortos-Vivos, Dia dos Mortos, Resident Evil, Madrugada dos Mortos, A Ilha dos Mortos, Extermínio 1 e 2, Zumbilândia, Guerra Mundial Z, Invasão Zumbi 1 e 2, dentre outros. Já em relação às séries, existem The Walking Dead, Fear the Walking Dead, Black Summer, Z-Nation e outros. Mas a pergunta que todos fazem: zumbis realmente poderiam existir um dia? Observando os próprios filmes e séries, temos algumas possibilidades que trariam mortos de volta à vida, algumas mais fantasiosas. Outras, mais recentes, pensam mais de forma científica para tentar explicar um possível surto. No passado, tratavam tais criaturas de forma fantasiosa, comparando-as a vampiros, por exemplo. Em outros lugares, acreditam que elas voltavam à vida controladas por uma espécie de voodoo. Mas, vendo pelo lado da ciência, muitos dizem que há sim possibilidades de um vírus do tipo acabar com a população mundial. Algumas teorias indicam que esse vírus poderia surgir de diversas formas. Uma delas seria através de parasitas que se alojariam no cérebro das pessoas, transformando suas vítimas em mortos-vivos. Outro tipo de contaminação seria através da raiva, e que inclusive já aconteceu alguns anos atrás, com uma doença conhecida como doença da vaca louca. Apesar de não ser contagioso, a forma como esse vírus age na pobre vaca seria mais ou menos parecido com uma forma de contaminação zumbi. Neste caso, a doença ataca a medula espinhal e o cérebro do animal, deixando-o completamente desorientado, e quando um ser humano consome a carne contaminada, acaba desenvolvendo uma doença chamada de Creutzfeldt-Jakob, causando alucinações, problemas de coordenação, dificuldades para caminhar, convulsões, espasmos, demência e outros. Mas uma explicação científica seria pela utilização de drogas sintéticas. Todos nós sabemos que as drogas influenciam em nosso comportamento, ou seja, agem de forma direta em nosso cérebro. Já vimos alguns casos na mídia onde usuários de drogas pesadas acabaram ficando totalmente descontrolados e atacaram outras pessoas, inclusive com mordidas. Porém, assim como a teoria anterior, também não é contagioso. Mas imagina só se acontecer uma fusão dessas drogas com um vírus transmissível. A próxima teoria seria através de uma criação dos próprios cientistas, e que já existe hoje, chamada de neurogênese. Esse procedimento se dá através da pesquisa com células-troncos, a qual serve para regenerar células mortas, ou seja, onde neste caso o tecido cerebral morto volta a crescer, trazendo o morto de volta à vida. Sim, é estranho falar dessa forma, mas é o que já acontece. Contudo, tem um problema maior. Esse método cirúrgico, apesar de trazer a pessoa de volta à vida, ainda não é tão eficaz, pois os médicos dizem que isso faz com que o cérebro morra de fora para dentro. Explicando de forma básica, a parte de fora seria o córtex, que faz de você um ser pensante, racional por assim dizer. Já a parte interna seria responsável por controlar a função motora e os instintos primitivos. Ou seja, você não precisa necessariamente do córtex para sobreviver, apenas da parte interna,
e ainda seria capaz de andar, mas sem pensar e comer. Dessa forma, teríamos um ser irracional andando por aí, sem nenhum raciocínio, apenas instintos básicos, transformando essa pessoa em um verdadeiro zumbi. Ainda dentro da ciência, mas dessa vez espacial, alguns teóricos acreditam que o tal vírus zumbi poderia ser trazido de fora do planeta Terra. Hoje em dia é cada vez mais comum vermos expedições a outros planetas com o intuito de descobrir vida ou condições de sobrevivência em caso de um possível fim da Terra. Entretanto, em muitas dessas viagens acabam coletando materiais para fins de estudos científicos e ninguém sabe se algum vírus ou bactéria pode vir junto com esse objeto. Vamos supor que sim, e que esse objeto caia em mãos erradas e contamine um dos cientistas com algo desconhecido e transmissível. Consegue imaginar o caos? Nesse caso, seria ainda pior, pois mal sabemos o que tem em nosso planeta, imagina fora dele. Esses são apenas alguns exemplos de situações que poderiam levar a uma pandemia zumbi e, consequentemente, ao fim da população mundial. E essas teorias mostram que, no futuro, poderia sim existir zumbi, bastando apenas uma combinação de fatores que já aconteceram para darmos de cara com eles. Mas e você? Tem alguma opinião sobre o assunto? Acha que um dia poderemos chegar a tal calamidade? Será que, apesar da ciência ser tão boa para o desenvolvimento da humanidade, pode ela ser a causadora do caos? Ou será que os cientistas espaciais serão os responsáveis por trazer o vírus para a Terra? Tem alguma teoria diferente das que mostramos? Deixe nos comentários. Caso tenha gostado do conteúdo e ainda não for inscrito, não esqueça de se inscrever, ativar o sino de notificações e curtir o vídeo, pois isso é de grande ajuda. E se quiser ver mais vídeos do canal, é só clicar no card na parte de cima de sua tela. Muito obrigada e até o próximo vídeo.